Olá, glória a Deus, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Bendito seja a Cristo Jesus. Eu sou o irmão Van e quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, por mais um vídeo, mais um estudo, mais um conteúdo no canal Metanoia da Graça. Apenas para lembrar aos irmãos do canal, metanoia é um termo grego, mudança, uma mudança radical de pensamento. É como a Bíblia chama de conversão, né? Então a conversão é uma mudança de pensamento. Os judeus, eles obedeciam à lei, a Moisés, ao judaísmo, da religião judaica. E quando eles ouviram falar da graça de Cristo por intermédio do apóstolo Paulo, então a graça tornou para os judeus e para os gentios, a graça tornou uma metanoia. A graça fez na mente deles uma metanoia. E isso o grego chama de mudança de pensamento. Metanoia é uma mudança, né? É uma guinada, é uma conversão. Isso, conversão. Beleza? Tranquilo? Então, a metanoia, a mudança, a conversão, ela só vem verdadeiramente por intermédio do Evangelho da graça de Cristo Jesus, ensinada nas cartas do apóstolo Paulo. Amém? Então vamos para cá, vamos correr, vamos desvendar aqui mais um mistério da invenção, da mentira, da enrolação, do engano da religião evangélica, Testemunha de Jeová e o Adventismo do sétimo dia. E qual é agora, irmão Van? Qual é a nova? A nova é que eles dizem, há anos que eles sustentam isto, que Ananias, presta bem atenção aqui no que você vai ouvir e vai ver. Ananias e Safira morreram porque não deram o dízimo. Olha só onde eles chegam, onde a religião seduz, aonde a religião inventa, aonde a religião mata. Porque se você não obter o conhecimento da verdade, você morre de conhecimento, você não tem uma metanoia, você não tem uma mudança para a verdade. Você vai sair do engano, da mentira, das trevas, e você vai vir agora para a verdade, para a luz, para o conhecimento que liberta, certo? Então, a religião evangélica, os pastores, eles ensinam dos dias atuais que Ananias, está aqui, ó, eu vou ler já aqui alguns versículos para a gente entender. Ananias e Safira, esse casal, eles morreram por não darem o dízimo. E isso é o que ensina os pastores na religião evangélica. Vamos ler aqui e depois eu vou comentar algumas passagens, alguns textos, e você vai ver e você vai perceber, comprovar na sua Bíblia. Quando eu leio aqui, acompanhe a sua Bíblia, que os pastores, a religião evangélica engana e vai deixar de te enganar, porque você vai conhecer a verdade. Vamos lá? Então vamos ler aqui alguns versículos para você entender o contexto. Atos capítulo 5, versículo 1. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Ou seja, Ananias combinou com a sua esposa de vender uma propriedade. Até aí tudo bem. 2. Havia, porém, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos. Vendeu uma propriedade e levou parte do dinheiro aos apóstolos. Mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Olha só, eles combinaram
vender a propriedade, combinaram de não levar o dinheiro todo. Você vai ver aonde está o crime, aonde eles erraram, onde eles pecaram. Será que foi por negar, sonegar, né, o dízimo, dinheiro, a 10ª parte do dinheiro, como ensina os pastores? Então ficou com o resto, 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Perceba aqui que não vai entrar o termo, né, a palavra dízimo, nem a 10ª parte. A propriedade era para vender. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Preste atenção que aqui ele traz uma resposta que os pastores evangélicos, Testemunho de Jeová e o Adventista do Sétimo Dia, não falam sobre isto aqui. Eles inventaram o dízimo nesse contexto, inventaram 10ª parte, inventaram que era para dar tudo, que Ananias morreu com Safira, porque era para dar todo o dinheiro, né? Mas não, você vai perceber que nesse versículo aqui, versículo 4, já vai desmascarar toda a invenção, toda a inverdade da religião evangélica. Agora o 5. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. 6 até o 10. Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. 7. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. 8. Então veja que Safira, a esposa de Ananias, não sabia de nada o que tinha acontecido com ele, mas ela já veio consciente da casa deles que eles tinham combinado, né, de levar apenas uma parte do dinheiro. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi sim o valor. 9. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja os jovens que sepultaram seu marido. Então logo ali perto da porta, sepultaram seu marido, estão logo ali perto da porta, e também levarão você. 10. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Então, você percebeu aqui, meu irmão, minha irmã, e você que está me vendo pela primeira vez, que em nenhum momento desses versículos, daqui para frente, aí já começa outra história. Até o 10 é o suficiente para você entender o que aconteceu aqui com este casal. E você percebeu que não apareceu em nenhum desses versículos a palavra dízimo ou 10ª parte, beleza? Aqui a gente já, por isso que é bom você ler o contexto, né? Quando chegar tudo prontinho assim na sua mão, não aceite de vez não, leia o contexto do versículo 1, o versículo posterior, o versículo anterior, leia o capítulo todo, até você chegar ao entendimento aqui. Aqui a gente já entendeu o porquê que eles morreram, certo? Não foi porque sonegou a 10ª parte, não porque negaram o dízimo, ou porque não deram todo o dinheiro. Você vai ver isto aqui. Então, a pergunta que eu faço, que eu refaço a você religioso, a você que é praticante da religião evangélica judaica, a você que pratica o dízimo que foi abolido pela lei. No vídeo anterior, antes desse aqui,
Se você ler, você vai ser liberto dessa maldição do dízimo. O dízimo tornou-se uma maldição para os judeus. Olha lá que você vai ver e vai perceber porque Paulo chamou os praticantes da lei de Moisés, quem praticava o dízimo, quem fazia jejum, quem guardava o sábado, chamou de maldito todo aquele que permanecer na lei de Moisés. Então, Ananias e Safiras, esta é a pergunta, meu irmão, minha irmã. Ananias e Safiras, segundo os pastores evangélicos, morreram porque não deram o dízimo. Você vai ver isso aqui. Então você já percebeu que não apareceu, né, a palavra dízimo nem a 10ª parte. Esse casal aqui, versículo 1, aqui ó, havia porém um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira, Ananias e Safira, este casal era membro da igreja de Jerusalém. Eles tiveram com seus apóstolos, né? Eles tiveram os primeiros passos, os primeiros conhecimentos com Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João eram considerados os colunas, né, da igreja de Jerusalém, conhecida também dentro da teologia como a igreja primitiva, a primeira igreja, ou a igreja do primeiro século. Então Pedro, Tiago e João, a conversa aqui foi com Pedro, né, eles levaram uma parte do dinheiro a Pedro. Eles eram considerados, aqui ó, Gálatas capítulo, deixa eu pegar aqui Gálatas capítulo 2. Então eles aqui tiveram as primeiras instruções com Pedro. E Pedro, Tiago e João, capítulo 2, versículo 9, eram considerados as colunas, né? Os poderosos, né? Dos apóstolos, dos primeiros apóstolos. De fato, Tiago, aqui ó, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, ok? Tido como os colunas. Eles eram os representantes da igreja do primeiro século, da igreja primitiva, da primeira igreja do primeiro século, do ano 32, né, ano 35, até o ano 70. Foi considerada a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, os primeiros crentes. Beleza? Então, Tiago, Pedro e João foram considerados como colunas. Então, voltando lá para Atos capítulo 5, versículo de número 1. Então, eu acredito, seu irmão Van, acredita que Ananias e Safira foram batizados nas águas como judeus, certo? Como observadores da lei. Por quê? Por que eu digo isso? Porque em Atos ainda tinha batismo com água, embora que você vai perceber que aos poucos, né, esse batismo com água vai sendo substituído pela fé, pelo crer. Então, mas mesmo assim, antes da chegada do apóstolo Paulo, porque a revelação da graça, do evangelho puro, sem batismo com água, sem ceia, sem jejum, sem dízimo, só veio através da pessoa de Paulo que recebeu as revelações do evangelho da graça de Cristo Jesus. Mas você percebe que em Atos dos Apóstolos ainda havia rapar cabelo, batismo com águas, não havia mais santa ceia, havia festa do amor, o ágape. Mas essa santa ceia que é feita hoje na religião evangélica é um absurdo, é uma aberração, é uma enganação, é uma hipocrisia. Essa santa ceia que é feita hoje nos templos evangélicos. Então, esse casal era membro da primeira igreja de Jerusalém, Tiago, Pedro e João. Eles tiveram como seus apóstolos esses homens que eram considerados colunas da igreja de Jerusalém. Eu acredito que Ananias e Safira, este casal,
Eles foram batizados em águas, congregavam, oravam, cantavam, fazia tudo conforme a tradição e os costumes judaicos da lei de Moisés. Eles só não davam o dízimo. Interessante, eles venderam, e perceba que os apóstolos não pediram o dízimo. Então a pergunta é, por que eles morreram? Por que eles foram fulminados? Por que eles tiveram um ataque fulminante, um ataque cardíaco fulminante, que morreram instantaneamente? Por quê? Veja que eles não sonegaram o dízimo, não foi pedido o dízimo, não foi pedido a 10ª parte a eles. Você vai ver tudo isto aqui. Então, eles não morreram, não foi porque não deram o dízimo. Então, eu reli várias vezes esse texto, esse contexto, em todas as versões, no capítulo 5 de Atos, e não vi nenhuma ordenança à lei do dízimo, ou do mandamento, ou da ordenança do dízimo. Você vai ler, vai reler, peça para seu pastor ler e reler, e pergunta a ele: pastor, aonde é que os apóstolos pediram o dízimo aqui? O Senhor está dizendo aí, ou a religião evangélica diz, que Ananias e Safira morreram porque sonegaram a 10ª parte. Mas a Bíblia não diz isso. Ou seja, você vai passar a crer no que diz o seu pastor religioso, ou o que diz, né, a Bíblia, a Escritura. Beleza? Então, a pergunta que não quer calar: Ananias e Safira morreram porque não deram dízimo? Então, você vai perceber que o irmão Van, que vos fala neste canal Metanoia, sim, um detalhe aqui, agora nós mudamos, eu mudei o horário, porque fica melhor assim, de melhor aceitação no mundo do YouTube, né? São milhares e milhares de canais, e eu não vou concorrer a certos irmãos que já estão há ano-luz na minha frente. Então eu atrasei um pouquinho o horário, às 18 horas. Adiantou. Adiantei o horário a partir das 18 horas, 6 horas da noite. Quando o sino da Igreja Católica bater, tendom, 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 6 horas, aí você corre, já sabe que tem um estudo abençoado no canal Metanoia da Graça, falado, ensinado pelo seu irmão Van, beleza? Então, a pergunta que não quer calar: Ananias e Safira morreram porque sonegaram o dízimo, ou não deram o dízimo. Só o contexto você já tem condições de desmentir, certo? O pastor que afirma que eles morreram porque não deram o dízimo. Aí você diz: pastor, leia do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 10 e vamos ver se Ananias e Safira, se esse casal morreu porque não deu o dízimo. Beleza? Tranquilidade? Então, o que levou alguns crentes, né, de posses de terra ou bens materiais, venderem seus bens e doarem uma quantia em dinheiro, né, a uma expressão, aos pés dos apóstolos? Então, o que levou essas pessoas, eu acredito mais nobres, que tinha posses, que tinha bens, o que levou eles a ter esta atitude, a ter esta compaixão, a fazer esta oferta, a ajudar os seus irmãos? Então, o que levou, né, essa atitude de alguns irmãos a praticarem isto aqui, ó, Atos capítulo 4. Então perceba que eles venderam a propriedade, versículo 2, aqui esse casal, ó, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, e com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o restante. Então, aqui no versículo 1 ele diz: havia porém um homem, Safira, que vendeu uma propriedade. Então, por que eles começaram a praticar? Será que isto aqui era uma ordenança da lei? Será que isto aqui passou a ser um decreto dos apóstolos? Será que Jesus ensinou a praticar isto aqui?
que ele, como decreto de lei de Jesus Cristo, certo? Do mestre dele, será sim ou não? A resposta é não. Eles voluntariamente, você vai ver isto aqui. Então a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja de Pedro, de Paulo e de João, era uma igreja diferenciada dos dias de hoje, principalmente a liderança, os apóstolos, traziam aos pés dos apóstolos e eles distribuíam com os mais necessitados. Hoje é assim. Você dá o seu dízimo, né, dinheiro que não é para dar, é maldito. Aquele que pratica o dízimo da lei é maldito. Você vai ver isto aqui em Gálatas, que eu vou ensinar já já. Mas vamos voltar para cá, vamos desmistificar isso aqui. Vamos desvendar esta mentira evangélica de dizer que Ananias e Safiras morreram porque deram o dízimo. Então, por que eles praticavam isto aqui? Vendia a propriedade. Por quê? Vamos lá. Atos capítulo 4. Antes disso, a água abençoada de Cabedeiro. Toma aqui minha aguinha, ou aguinha abençoada. Ó, você está servindo? Aí. Você que é aí de qualquer lugar do Brasil, não vou citar o estado para não causar, né, uma ciumeira, mas você que é de qualquer lugar do Brasil, sinta-se abraçado e quando chegar aqui em Cabedelo, depois que você tomar esta água de Cabedelo, você não quer sair mais de Cabedelo. Bem-vindo à minha terra, Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. Deus abençoe a todos, né, em Cristo Jesus. Então vamos lá. Vender uma propriedade. Atos capítulo 4, versículo 37. Olha o que é que diz o 37. Por que eles praticavam isso? Aqui, ó. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Então, entregar aos pés dos apóstolos é uma expressão de confiança, de que estava bem entregue, de que sabia que aquele dinheiro iria ser repartido com os pobres, com os necessitados, com os humildes, com os famintos. Nos dias de hoje é assim. O dinheiro que é arrecadado na igreja vai para onde? A gente vê muito desfiles de modas, os pastores do YouTube só viajando, né? Conhecendo a Europa, conhecendo as pirâmides do Egito, conhecendo todo Israel, viajando para lá, viajando para cá, conhecendo os nordestes e assim vai, comprando casas e mais casas, móveis dos bons. Antigamente era assim, era não, ó, o dinheiro ele botava nos apóstolos, né? E eles iam repartir com os necessitados. Então, isso passou a ser uma ajuda, né? Uma contribuição voluntária, sem pressão da lei, porque a lei aqui, ela só permanecia no judaísmo, mas depois que veio Paulo recebeu a revelação da graça de Cristo Jesus, e a lei já começou a ser combatida por Paulo, né? A obediência à lei, a obediência ao sábado, ao dízimo, a apresentação de criança. Então você percebe que o batismo com água, ele foi pouco falado por Paulo, até um certo período de momento. Depois Paulo não fala mais. Por quê? Porque já era uma coisa que estava perdendo o seu valor, né? Que é o batismo nas águas, porque Paulo ensinava o batismo em Cristo, que é a morte e ressurreição com Cristo, na cruz de Cristo, em Romanos capítulo de número 6, do 1 ao 6. Então, logo depois da crucificação de Jerusalém, então eles faziam isto aqui, né, por cooperação, ajuda comunitária. Isso aqui era uma ajuda, né, que a igreja, os que tinham os mais nobres, que tinham propriedade, que tinham alguns bens de valor, vendiam para ajudar a igreja de Jerusalém, a igreja, né, no tempo de Pedro, de Paulo e de João, que estava passando necessidade ou fome. Então, logo depois da crucificação de Jesus, até o ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém, uma fome severa dominou toda a terra de Jerusalém. E os apóstolos tiveram cuidado com isso. Atos capítulo 6,
versículo 1 e 2, olha só, 1 e 2. À medida que o número de discípulos crescia, surgiu um número de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Olha só, na distribuição diária de alimento. Está vendo aí? Então, a fome já estava se alastrando, né? A necessidade, a própria perseguição do Império Romano fez com que eles caíssem, né? Na necessidade, na fome, na escassez. Versículo 2. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Então, os nobres, os de um poder melhor aquisitivo, vendiam algumas propriedades, alguns bens para sustentar os irmãos mais necessitados. E daí por diante, né, começou a grande perseguição de Roma e a desgraça ali em Jerusalém, nas comunidades vizinhas a Jerusalém, passou a ter grandes necessidades. Por isso que eles, né, os que tinham bens, vendiam voluntariamente por amor ao próximo, para sustentar os irmãos que estavam passando necessidades. Ainda em Atos, capítulo de número 11, versículo 27, olha só, 27 ao 30. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. 28. Um deles, chamado Ágapo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, olha só, pelo Espírito, que uma grande fome, olha o negócio piorando aqui, uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Aqui é o oicomênio, o mundo da época, onde foi pregado todo o evangelho, né? O evangelho do reino foi pregado neste mundo aqui, não no mundo de hoje. Isto é mais uma mentira, uma invenção, uma inverdade da religião evangélica. Então todo o mundo chegou à fome, sobre todo o mundo romano, oicomene, né? E isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio, o 29. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda, olha aqui, uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com a sua possibilidade. Não tem dízimo, não tem 10ª parte, não tem ordenança da lei, não tem nenhuma obrigação. Cada um, presta bem atenção aqui, versículo 29. Cada irmão que tinha condição, de acordo com a sua condição, cada um de acordo com a sua possibilidade, sem pressão nenhuma. Hoje é assim, se você não der o dízimo, você é ladrão. E aqui? Cada um de acordo com a sua possibilidade. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Beleza? Tranquilidade? Então, você volta lá. Então, os historiadores Flávio Joséfo e Eusébio de Cesareia também relatam sobre esta fome e os momentos de grandes dificuldades que a igreja de Pedro, de Paulo e de João passaram até a destruição do templo. Então, após a morte de Cristo, a partida de Cristo, a ascensão de Cristo, a igreja de Jerusalém começou a sofrer ataques de Roma e dos próprios judeus não convertidos ao evangelho de Paulo, de Cristo, da graça. E passou, né, a se formar ali, a crescer, né, o grande número de necessitados. A fome foi se alastrando, né, as doenças, algumas pestes também, e alguns irmãos que tinham melhorzinho a condição, voluntariamente, sem dízimo, sem 10ª parte, é bom frisar bem isso,
vendiam e repartiam ou ofereciam, né, alguma ajuda comunitária e nada mais. Romanos capítulo 15, olha só, Romanos capítulo 15, versículo 25 e o 26. O 25 diz: antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá. Servir como, Paulo? Pois os irmãos da Macedônia e da Acaia juntaram de boa vontade, voluntários, espontâneos, de boa vontade, uma oferta para os pobres dentre o povo santo em Jerusalém. Então você percebe aqui, meu irmão, que não há esta falácia, este erro, esta mentira evangélica de dizer que a igreja era sustentada pelos dízimos dos irmãos. Isto é uma mentira, isto é uma vergonha, isto é uma pobreza, isto é um crime. Os pastores nos dias de hoje dizerem isso de púlpito, que a igreja de Pedro, de Paulo e de João era sustentada pelos dízimos dos irmãos. Mentira! A igreja era sustentada por ofertas, por contribuições voluntárias, espontâneas e de mantimentos de comida, de roupas, de calçado, de alguns objetos. Agora, existia uma quantia em dinheiro? Sim, eles davam de acordo com as suas posses, mas não por intermédio do mandamento do dízimo, que já não existia mais aqui, certo? Então perceba que em nenhum momento, em nenhum desses versículos, apareceu a palavra dízimo ou décima parte. Agora, aqui, a igreja do primeiro século, ou seja, a igreja de Pedro, de João e Paulo, tinha suas falhas, seus erros, suas desavenças e seus pecados. Sim, tinha, mas na hora de socorrer, ajudar, eram unânimes. Então, eles tinham todos os seus... Se você olhar para a igreja de Corinto, foi uma das igrejas mais desmantelada do tempo de Paulo, foi uma da igreja mais covarde, foi uma das igrejas que acumulou mais pecados, né, no tempo de Pedro, de Paulo e de João. Agora, na hora de cooperar, eles também chegavam junto. Veja Atos capítulo 2, olha só, o livro de Atos, uma bênção nessa mensagem, nesse tema, né? Atos capítulo 2. Então você vai percebendo aqui, meu irmão, a falácia dos pastores de púlpito. Eles mentem descaradamente ao dizer que Ananias e Safiras morreram porque não deram o tudo, porque não deram o dízimo, porque não entregaram a 10ª parte. Isto não é verdade. Isto a Bíblia não diz. A Bíblia desmente, né, os pastores evangélicos que ensinam esta aberração, este falso ensino. Mas isso não é heresia. Heresia somos nós que dizemos a verdade, que dizemos o que a Bíblia diz. Mas dizer que Ananias e Safira morreram porque não deram dízimo, isto não é doutrina de demônio. Isto não é doutrina de homem, isto não é heresia, isto é uma verdade, isto é uma sacrossanta, isto é as escrituras sagradas. Dizer que Ananias e Safira morreram porque não deram dízimo, e isto sim é ser um pastor santo, cheio do Espírito Santo. Não, meu irmão. Os pastores que dizem isso são lobos devoradores de dinheiro. E não passa disso. A igreja do primeiro século, a igreja de Pedro, de Paulo e de João, preste atenção aqui. Tinha suas falhas, seus erros e seus pecados. Mas na hora de chegar junto, de contribuir, eles também tinham essa virtudes, né? Eram unânimes. Eles gostavam de contribuir. Atos capítulo 2, versículo 45, olha só o que diz, lá em Atos capítulo 2, 45, vendiam propriedades, vamos aqui o 42, né, não, versículo isolado, irmão,
Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Ensino dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, André, era o ensino dos apóstolos. Não tinha Paulo, o evangelho da graça não estava aqui. Aqui era o evangelho da lei. Era misto, né? Continha lei aqui ainda. Depois que chegou Paulo com as revelações da graça de Cristo Jesus. Então, 43, perceba aqui, haviam em todos eles um profundo temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. 44, os que criam se uniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. 5, vendiam propriedades. Olha só, Atos já 2. Olha o costume que eles tinham. Vendiam propriedades e bens, e repartiam dinheiro com os necessitados. Dinheiro aqui nunca foi para colocar nas mãozinhas dos pastores. Não, preste atenção no texto. Olhe o texto, observe o texto. Fique com o texto. Creia no que está aqui. Vendiam propriedades e bens. Vendiam. Pegavam o dinheiro e repartiam o dinheiro com os necessitados, pobres, né? Os carentes. Aí sim, isto agradava a Deus. Agora, o que é que os pastores fazem com o dinheiro hoje? O que é que os pastores fazem? Compram o quê? Bois, vacas, sítios, mansões, aviões, carros. Bate com isso aqui? Não. Mas você gosta disso. Mas você gosta de dar dinheiro na mão do pastor e ver seu pastor trocando de carro de 6 em 6 meses. A casa do teu pastor é uma mansão, parece um castelo. E a tua? Bate com isso aqui? Está de acordo com as escrituras? Tá, não. Então saia, meu irmão, saia dessa religiosidade, saia, como eu digo, desse lixo religioso. É o que ensina nos púlpitos da religião evangélica. Está aqui, ó. Vendiam propriedades e bens. Qual é o pecado? Nenhum. E repartiam o dinheiro. Com quem? Com os pastores, presbíteros, diáconos, apóstolos. Repartiu o dinheiro com os apóstolos. Repartiu o dinheiro com os obreiros. Repartiu os dinheiros com os pastores que são donos dos templos evangélicos. É isso que o texto diz? Necessitados. Ok? Beleza? Então, agora veja, perceba aqui o versículo 42. Agora capítulo 4, Atos, capítulo 4, versículo 32. Presta atenção aqui também, ó. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens. De modo que compartilhavam tudo que tinham. Tudo que tinham, eles não consideravam dono de seus bens e compartilhavam tudo do que tinham. 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles havia grande graça. 34. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu. Por que não haviam necessitados entre eles? Porque os que tinham melhor condição vendia bens ou terras e distribuía aos necessitados. 35. E levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. 36. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. 37. Ele vendeu um campo
que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Então, voltando aqui para o 32, observem, ao 32, todos os que creram estavam unidos em um coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham, era tudo em comum. Então, esta palavra aqui, compartilhavam, tinha tudo em comum, na sua tradução, é um adjetivo grego, koinos, tudo em comum, koinos, aquilo que é compartilhado por todos, que pertence a todos. Então, eles tinham este coração. Você percebeu aqui que apareceu a palavra dízimo? Não. Apareceu a 10ª parte? Também não. Então, o que é que aparece aqui? Um coração voluntário, ajuda comunitária para todos. Os seus irmãos, a igreja estava ficando pobre, carente, miserável, sem comida, sem alimento. E os irmãos compartilhavam espontaneamente, né, de coração, sem mandamento nenhum. A lei diz que tem que dar a 10ª parte. A lei diz que tem que dar tudo. Aqui não, meu irmão. Esta é uma enganação dos pastores. Então, do ano 35 até o ano 70, na distribuição de Jerusalém nesse período, do ano 35, depois de morte e ressurreição de Cristo, até o ano 70, na destruição de Jerusalém, nesse período, as igrejas que se localizavam próximas a Jerusalém estavam passando por grandes escassez e fome. Alguns irmãos da igreja de Jerusalém, que eram detentores de posses, de terras e bens, espontaneamente, voluntariamente, livremente, sem lei nenhuma, não do dízimo, não da 10ª parte, não dá o tudo, espontaneamente, livremente, voluntariamente, eles vendiam algumas propriedades, está aqui, ó, vendiam algumas propriedades ou bens com o intuito ou com o único objetivo, ajudar os irmãos necessitados. Essa ajuda não tinha valor estipulado, não era a 10ª parte, a 5ª parte, a 8ª parte, 50%, 30%, 70%, 90%, 100%, não. A ajuda não tinha valor estipulado, tipo dízimo, certo? 10ª parte, não tinha isso, eles eram espontâneos. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham, eram espontâneos, voluntários. Um coração generoso, ok? Então, aí se você for aqui, ó, capítulo 2, versículo 45, ó, o que é que diz? 2,45, vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, ok? Então, você vai percebendo que a falácia dos pastores, que Ananias, né? Ananias, aqui, ó, Atos capítulo 5, versículo 1, diz, ó, havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. O 2, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou o resto. O 3, olha só. Então Pedro disse: Ananias, porque você deixou Satanás encher seu coração, você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Olha o que é que os pastores fizeram nisso aqui. A propriedade era sua para vender também, aqui, ó, como pôde. Você não mentiu, mentiu para Deus. O 5, assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Então os pastores evangélicos, Testemunha de Jeová e a do Sétimo Dias, eles dizem que Ananias e Safira morreu porque não deu o todo,
ou não deu o dízimo. Isto é verdade? É não. Você percebe que em nenhum momento, em nenhum texto, em nenhum versículo que eu citei, né, que eles possam citar, aparece aqui no capítulo 5, dízimo e nem décima parte. E nem sequer porque eles não deram tudo. E você vai entender o restante na segunda parte, Deus assim permitindo. Dá o like, aí ajuda aí este canal a crescer, né? E compartilha, se inscreva neste canal para a glória de Deus. Deus te abençoe. Aqui, desvendando, desmistificando, desafiando e ao mesmo tempo desmentindo os pastores da religião evangélica. Aqui, capítulo 5, nunca foi dízimo nem dinheiro. E o que levou Ananias e Safira à morte? Próximo vídeo. Deus te abençoe grandemente.